Bem, agora nós vamos falar sobre as fases da mitose. Bom, nós devemos lembrar que antes da mitose começar, a célula se encontra em interfase ou intérfase. Se ela estiver no período G1 da intérfase, ela não está se dividindo. Lembre-se que ela mantém o metabolismo normal, está crescendo, mas não se divide. Algumas células que não se dividem nunca mais depois de formadas, como alguns neurônios, células musculares, elas se mantêm num estado que nós chamamos de G0. Significa que ela não vai se dividir mais. Bem, vamos pensar agora numa célula que se divide. Então, se ela for se dividir, ela vai duplicar o material genético dela antes de começar a divisão, ainda no período S da interfase. Tá? No período G2, o material genético não sofre modificação. Ocorre apenas duplicação dos centríolos, né, que já existiam na célula, e a divisão celular vai começar. Então, como é que esse processo vai acontecer? Então, aqui nós temos o G2, né, um pouquinho antes de começar a divisão, e agora nós vamos para a mitose propriamente dita. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Pró é primeira. Tá? Então, a primeira fase. O que acontece aqui? Vários eventos são simultâneos. Então, vamos começar aqui pensando no que acontece com a carioteca e nucleolo. Eles vão se desfazer, vão desaparecer. Tá? Enquanto isso, os cromossomos que estão dentro lá do núcleo, eles começam a condensar. Então, observe que eles começaram a enrolar. Tá? E começam a se formar fibras em volta dos centríolos. As principais fibras são essas fibras mais longas que unem esses pares de centríolos. São chamadas de fibras do fuso ou mitótico ou fuso acromático. Tá? Essas fibras são responsáveis pela separação dos cromossomos, como vamos ver em seguida. Então, da prófase, a célula passa para outra fase chamada metáfase. Meta significa meio. Por que isso? Bom, os cromossomos, depois da prófase, como já desapareceu o carioteca nuclear, eles ficam soltos na célula. Esses centríolos eles foram para polos opostos da célula, né? Então, cada par de centríolos num polo oposto, e formaram fibras do fuso acromático de ponta a ponta, né? De um lado ao outro. Os cromossomos estão dispostos nessas fibras. Cada um dos cromossomos, observe, está ligado à fibra que vem dos dois lados. Tá? Cada um desses cromossomos está duplicado e com a máxima condensação. Como eles estão duplicados e com a máxima condensação, o melhor momento para observar cromossomos ao microscópio durante a divisão celular é justamente durante a metáfase. Tá? A gente diz ainda que esses cromossomos estão na região equatorial da célula. Se você pensar nessa célula como um globo terrestre, imaginando que aqui fosse o polo norte, aqui o polo sul, então nós teríamos os centríolos nos polos da célula, né? As fibras do fuso, representando os fusos, certo? E os cromossomos estariam perpendiculares aos polos, ou seja, na linha equatorial, tá bom? Então, essas são as características da metáfase. A fase seguinte é a anáfase. Ana significa separação. O que acontece com essas fibras do fuso? Elas começam a se encurtar. E ao se encurtar, elas vão romper os cromossomos, vão parti-los e puxar metade deles para cada lado. Lembra que cada metade do cromossomo duplicado é uma cromátide irmã. Então, o que está vendo aqui nada mais é do que a separação das cromátides irmãs. Perceba que essa divisão vai formar duas células exatamente com as mesmas informações genéticas, com o mesmo material genético. Tá? A última fase da divisão é a telófase. Telo significa extremidade. Significa o quê? Que esses cromossomos, materiais genéticos, foram puxados para extremidades opostas para formar as duas novas células. Essa célula, então, começa a dividir o citoplasma. Esse processo chama citocinese. Cinese é divisão, citocélula, citoplasma. Aí você fala, poxa, mas já não estava estudando a divisão da célula? Então, o que nós estamos estudando durante a mitose é basicamente a divisão do núcleo. Agora, depois que o núcleo se dividiu, vai se dividir a célula. Tá? Então, o que acontece com o material genético? Ele descondensa para voltar à forma normal que ele pode ser usado no metabolismo celular. Voltam a se formar a carioteca e o nucleolo. Né? As fibras do fuso acromático desaparecem. Está terminada a mitose.
Ela formou, então, duas células iguais entre si geneticamente, mas iguaizinhas à célula-mãe. Vamos dar uma olhada no processo como um todo. Então, aqui nós temos a interfase ou intérfase, quando ainda não está dividindo. É na intérfase que ocorre no período S a duplicação do material genético. Na prófase vai desaparecer carioteca, nucleolo, né? Os cromossomos vão começar a condensar e formar as fibras do fuso acromático. Na metáfase, os cromossomos estão no equador da célula, com a máxima condensação, tá? E ligados aos polos dos dois fusos, os dois lados. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs, finalizando a telófase com duas células iguais entre si e exatamente iguais à célula-mãe, que é essa daqui em G1. Aqui tem 4 cromossomos, 2 vermelhos, 2 amarelos. Aqui também, em cada uma, 4 cromossomos, 2 vermelhos, 2 amarelos. Para terminar, como é que nós poderíamos observar a mitose em um gráfico? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa C é a quantidade de DNA que tem na célula, tá? Então, vamos imaginar que o processo começou com uma quantidade 2C. Então, vamos pensar assim, olha, aqui a célula estaria no período G1 da intérfase, quantidade 2C de material genético. Se a célula for se dividir, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no período S e vai duplicar essa quantidade, chegando aqui ó, a 4C. Tá? Então, o dobro do que tinha. Então, tanto faz qual é esse número. O que importa é que a quantidade de DNA dobrou, porque houve duplicação. Aqui nós teríamos, então, o período G2, tá? E aí iria se iniciar a divisão a partir daqui. Então, nós teríamos a primeira fase da divisão, que é a prófase. Depois, teríamos aqui a metáfase. E a anáfase é a fase em que ocorre a separação do material genético. Então, metade vai para cada lado, formando ao final a telófase. Na telófase, os cromossomos, o número de cromossomos de cada célula é igual à da célula-mãe, ao do início. Tá? Lembre-se que após a telófase, a célula entra novamente em interfase, ou seja, em G1. Tá? Por isso que nós chamamos a mitose de ciclo celular. Por quê? Porque quando termina a divisão celular, a célula entra em G1 de novo, passa por um período de interfase, aí começa uma nova divisão e assim sucessivamente. É isso aí, ficamos por aqui.